Boa noite, meu nome é Nazaré, eu sou discente do curso de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal do Amapá. E neste vídeo nós vamos falar sobre um dos parâmetros de qualidade da água, que é o pH. Muita gente ouve falar sobre o pH, vê nos rótulos o pH, mas não sabe o que significa o pH. Esse pH, ele significa potencial hidrogeniônico. Para que serve? Qual é a função do potencial hidrogeniônico, né? Ele serve para medir a concentração de íon de hidrogênio, de íons H+, em uma solução. E de uma forma simples, ele vai nos dizer se a água está ácida, se ela está neutra, se ela está alcalina ou básica, né? Alcalina é o mesmo que básica. Nós conhecemos mais como básica do que a palavra alcalina. E nós temos uma escala de pH. Essa escala de pH, ela vai de 0 a 14. E a depender do valor que nós temos, nós vamos ter se essa substância ela é neutra, se ela é ácida ou se ela é alcalina. Se eu tenho um pH com valor 7, eu tenho uma substância neutra. Por exemplo, uma substância neutra é a água pura. Se eu tenho uma escala de pH abaixo de 7, eu tenho uma substância ácida. Dentre os exemplos que nós temos para substâncias ácidas, nós temos o suco de limão, nós temos o vinagre, que se nós colocarmos na boca, nós vamos sentir que é ácido em função do azedo que sentimos. Dá até uma agonia na gente, né? Aquele azedo, ele indica a acidez daquela substância. E quando essa escala ela está acima de 7, nós temos uma substância alcalina, uma substância básica. Por exemplo, de substância alcalina, nós temos o bicarbonato de sódio, nós temos o sabão. Em se tratando de algo que a gente possa consumir, possa levar para a boca, por exemplo, nós vamos sentir o sabor adstringente, no caso, uma banana verde. Aquele sabor adstringente, aquele sabor meio, como é que eu posso dizer, aquele sabor meio travoso, né? Aquele travoso, ele indica que este pH, ele é acima de 7, né? Ele é alcalino. E para que serve a questão de medir o pH? Por que é importante? Por que importa o pH de uma substância? Isso vai importar a depender de cada contexto. A gente vai olhar a questão, por exemplo, da vida aquática, da saúde humana em consumo, nos processos industriais e tubulações. No caso da vida aquática, né, os peixes e as plantas, eles são extremamente sensíveis. Se o pH de uma lagoa ele muda drasticamente, estes seres vivos ali, os peixes e plantas, não vão conseguir sobreviver. Eles vão morrer. Então é importante o equilíbrio deste pH da água, do habitat destes seres vivos. Na saúde humana e consumo, a água ideal, por exemplo, a água ideal para o ser humano, segundo o Ministério da Saúde, ela deve estar entre 6 a 9,5. Este pH deve estar entre 6 a 9,5. Se ele estiver alterado, ele não é adequado para nós, seres humanos. E nos processos industriais e tubulações, a água muito ácida ela é corrosiva. Ela pode comer, entre aspas, os canos de metal. E a água muito alcalina, ela já pode causar incrustações, né, que são os entupimentos por calcário. Quanto à metodologia de análise, como é que eu vou medir o pH de uma substância? Eu tenho algumas opções. Nós temos, por exemplo, as fitas indicadoras. Para quem conhece, existe o papel tornassol, né, que é um método bastante simples e visual, onde você pega uma fita e você mergulha numa solução e ela vai mudar de cor. E aí você pega, olha essa cor e compara essa cor em uma tabela. Através dessa comparação de cores com a tabela, você vai saber qual é o pH daquela substância ali, a depender da cor que apareceu ali. Nós temos os kits de reagentes líquidos, que são comuns em piscinas, que você pinga gotas de uma amostra de água e ela vai mudar de cor. Então a gente vai perceber aí que o pH, nesses dois momentos, a gente tem que considerar a cor. E nós temos o pH método digital, né, que é um método mais preciso, laboratorial, onde nós temos um sensor eletrônico que lê a atividade dos íons e dá o valor exato no visor. Né? Você vai olhar para o visor e você vai
visualizar ali qual é o valor daquele pH. E para finalizar, nós temos algumas curiosidades com relação a isso. Nós temos a escala logarítmica. Precisamos entender que o pH ele não aumenta de 1 em 1 de uma forma simples, tá? Como é que eu posso entender isso? A gente vai perceber que o que eu trago aqui para vocês é que uma água com pH 5, por exemplo, ela é 10 vezes mais ácida, 10 vezes mais ácida que uma que esteja com pH 6. E 100 vezes mais ácida que uma com pH 7. Outra curiosidade é o pH do sangue. O sangue humano ele é levemente alcalino, cerca de 7,4. Né? O nosso corpo ele trabalha duro para manter esse valor constante. E se ele mudar um pouquinho, é perigo de morte. Uma alteraçãozinha é perigo de morte. E uma última curiosidade, nós vamos trazer a questão da chuva ácida, que muita gente ouve falar sobre a chuva ácida. Naturalmente, a chuva já é um pouco ácida. Ela tem um pH em torno de 5,6. E devido ao gás carbônico na atmosfera, esse pH é em torno de 5,6, um pouco ácida, é devido ao gás carbônico na atmosfera. Mas a poluição ela pode baixar este valor para níveis perigosos. Então é necessário ficar atento.